Olá, sejam todos bem-vindos ao Band Entrevista. A cantora Anitta usou as redes sociais para fazer um alerta sobre a endometriose, que é um crescimento anormal de tecido fora do revestimento do útero. No caso da cantora, foram 9 anos de dores fortes, sem que ela soubesse a causa. Entre os sintomas da endometriose podem estar cólicas durante o período menstrual, dor nas relações sexuais e dificuldade de engravidar. A doença atinge cerca de 10% das mulheres que menstruam no mundo. Estima-se que no Brasil, de 7 a 8 milhões de mulheres tenham a endometriose. A doença não tem cura. Em alguns casos, é recomendada a cirurgia. O que não pode é continuar sentindo dor, ou seja, tem que procurar ajuda médica. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com a ginecologista obstetra Josenice Gomes. Doutora, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui, viu? Muito obrigada, Renata. Vamos começar falando o seguinte: quais são os principais sintomas dessa doença? Um dos principais sintomas são as cólicas menstruais, e essas pacientes elas começam a expressar esses sintomas a partir da adolescência. A gente vê que quase 50% das pacientes abaixo de 24 anos, elas podem ter cólica menstrual. Sim. E aí essa dor ela vai progredindo, caso não tenha um tratamento. Essa paciente, quando inicia a vida sexual, ela reclama muito de dor durante a penetração profunda, tá? Ela pode ter dor para evacuar, ela pode ter uma frequência maior de infecção urinária, dor para urinar, ela pode ter sangramento nas fezes, sangramento na urina, e ela pode também ter dificuldade para engravidar. É muito importante, né, a gente falar sobre esse assunto. A gente sabe aí o fenômeno da Anitta, a importância que tem, a repercussão que tem quando ela fala sobre alguma coisa. Várias mulheres passam por isso, inclusive o colega nosso aqui, a Lil, disse que também teve endometriose, mas, enfim, ganhou uma repercussão que é importante. Porque, assim, culturalmente falando, a gente diz o seguinte: não, é normal você sentir dor, é normal você sentir cólicas menstruais. Sentir dor não é normal, né? Não é normal. O que acontece, que a gente recebe muito no consultório, é que as pacientes falam que elas mudam muito de médico, vão a vários ginecologistas, e grande parcela deles falam que a dor é normal. Homem não menstrua, né? Que vai melhorar quando ela engravidar, quando ela tiver filhos. Existe ainda esses tabus, né? E é importante que ela saiba que não é normal, né? Uma dor que persiste por mais de 6 meses, ela já é crônica. Então, ela realmente precisa buscar esse atendimento. E essa dor, em geral, ela vem durante o período pré-menstrual mesmo, ou ela pode permanecer? Ela pode ser uma cólica menstrual, que começa antes da menstruação, mas ela pode ser fora do período menstrual. Então, você pode ter uma dor, que a gente fala dor pélvica, porque é aqui na pelve, né? Acíclica, fora do período menstrual. Agora, o que chama atenção, você vê uma pessoa, né, como a Anitta, demorou 9 anos para identificar. Imagine a dificuldade que as outras mulheres também têm para fazer essa identificação. De fato, o diagnóstico, ele é difícil? É porque o que é que acontece? A gente não tem muitos especialistas na área, né? Então é preciso, assim, e é isso que as entidades nossas vêm buscando, né? Uma estratégia de diminuir esse tempo de retardo no diagnóstico, com mais especialistas, com mais serviços, com mais pessoas dando diagnóstico por exames de imagem, como a ultrassonografia. Então, ocorre realmente um retardo de 7 até 9 anos. Nossa. No Brasil, segundo um trabalho recente, existe um retardo de 7 anos. Mas você pode pegar um país como os Estados Unidos, o retardo é de 11,7. 11 anos. Maior ainda, então. Maior ainda. E na Austrália, um retardo de até 14 anos. Por que isso? Pela falta de especialista e de pessoas com especialidade, digamos, os radiologistas, né, no diagnóstico, na imagem. Porque quando você vem dar o diagnóstico por imagem, a doença já é avançada. Então, você precisa de profissionais que comecem a dar o diagnóstico pela história clínica, não é? Que é o ginecologista, no caso. Que é o ginecologista. Então, o que a gente busca? Na anamnese, fazer essas perguntas básicas, né? Em relação à cólica menstrual, e a gente costuma até pontuar essa cólica numa escala que a gente fala de EVA, escala visual analógica de dor, em que a paciente pontua para a gente a dor, de 1 a 10, qual é a sua dor?
E normalmente a escala sinaliza uma dor mais forte, acima de 7, 8, 9, 10. É difícil mensurar a dor, né? Mas é importante. Mas elas conseguem mensurar para a gente. Tá? E mesmo tomando medicamentos analgésicos, a dor persiste, é isso? Às vezes a doença vai progredindo. Então, mesmo ela tomando analgésico, chega um momento da vida dela que ela não responde mais ao analgésico. Aí ela começa a ir na emergência, buscar esse diagnóstico, né? Buscar esse atendimento. E como demora muito, o que acontece? A doença ela vai avançando e ela vai acometendo órgãos, como bexiga, como intestino, como ureter, como ovário, pela progressão. Retarda no diagnóstico, a paciente vai caminhando com a dor, né? Vai tendo suas dificuldades imensas, mas ela não consegue alguém que feche o diagnóstico. Então ela se automedica. Sim. Ela mesma usa um anticoncepcional, ela mesma usa um analgésico, até que ela encontra um profissional que venha fechar o diagnóstico. Ou não, né? O pior de tudo é isso, né? E quando a doença avança, quais são os riscos para essa mulher? Bom, ela pode ter um comprometimento da fertilidade dela, como no caso, o paciente que acomete os ovários, né? A gente tem um limite, né, para você poder indicar a cirurgia quando a doença acomete o ovário. E aí, quando ela chega para a gente, às vezes, já chega com endometrioma, que é quando a doença dá no ovário, a gente chama endometrioma. Avançado, às vezes, com 8, 10 centímetros. Então, ela já perde grande parte da reserva de ovário dela, do patrimônio genético dela. Se a doença acomete o intestino, né, ela pode ter o quê? Muitas disfunções intestinais. A grande maioria, elas têm muita constipação intestinal. Né? Que é o intestino, o chamado intestino preso, né? Exatamente. Mas durante o período, né, da menstruação, muitas têm crises de diarreia e crise de constipação. Por quê? Porque a doença comete inervação. E aí ela pega inervação tanto simpática como parasimpática, que prende e que solta o intestino. Mas a grande maioria vai caminhar com constipação intestinal. Por isso a importância, Renata, da gente trabalhar com a equipe multidisciplinar. Sim. Nutricionista, proctologista, fisioterapeuta. Por quê? Para já orientar essa paciente na parte da alimentação. Ah, interessante. A parte da alimentação, então, também vai fazer muita diferença? Muita diferença. Então, assim, quando a nossa equipe, né, trabalha com a nutricionista, então, desde o pré-operatório, a paciente ela já vai sendo orientada para uma alimentação anti-inflamatória. Né? Diminuir farinha, diminuir alimentos enlatados, né? Diminuir açúcar na alimentação, procurar ter uma alimentação mais saudável, né? Com fruta, verduras, tomar bastante líquidos e às vezes até fazer uso de probióticos, que vai melhorar a flora intestinal dela. Maravilha. Então é isso, agora a gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouco. Não sai daí, a gente te espera. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre endometriose. Nossa entrevistada é a ginecologista, a doutora Josenice Gomes. Doutora, nós falávamos aqui sobre a dificuldade do diagnóstico, até mesmo de ter especialistas, né, para fazer esse diagnóstico. A principal forma de diagnosticar a doença é pelo exame de imagem também? Sim. Tudo começa com a história da paciente. E o exame físico, né? Um exame físico bem feito, se você bota, muitas das vezes você consegue dar um diagnóstico de nódulos, mas aí a doença já é avançada. Então, a gente tem um fluxograma, né? Se a paciente tem pouco sintoma, você pode lançar mão de uma ecografia mais simples, uma ecografia transvaginal. Mas na transvaginal é possível? É possível dar o diagnóstico. Mas se a paciente já tem sintomas mais avançados, aí a gente lança mão da ecografia transvaginal para mapeamento de endometriose. Aí entra a participação do médico operador que tem especialidade nessa área. Não diria especialidade, ele faz muito mais exames, então ele tem uma vivência maior naquelas imagens. Ele nos dá um diagnóstico mais preciso. E esse diagnóstico preciso, ele é a luz para nos orientar na hora de um procedimento cirúrgico, caso a paciente venha necessitar. Ele vai mostrar se a paciente tem lesão na bexiga, se a paciente tem lesão no ureter, e isso aí faz com que a gente necessite de uma avaliação do urologista. Se a paciente tem lesão no intestino, a gente vai nos reportar ao cirurgião geral, proctologista. Então, ele vai ser quem vai nos guiar, digamos assim. A gente pode lançar mão também da ressonância magnética, mas o exame de screening, de acompanhamento padrão, né, que é usado, é a ecografia transvaginal. E
podemos lançar mão também da ressonância. A ressonância é um exame muito importante, porque ela tem mais assim, especificidade para a gente ver inervação comprometida na pelve, musculatura da pelve mais comprometida. Sim. Então, quer dizer, você falou aí sobre a questão da cirurgia. Quais são os outros tratamentos que podem ser levados em conta com relação à endometriose? Normalmente, dependendo dos sintomas, a gente começa com um tratamento clínico. A gente tenta diminuir o fluxo menstrual da paciente. Já que a doença é um tecido, né, de endométrio que reveste a cavidade interna do útero e ele sai para fora desse útero, então nada melhor do que a gente diminuir esse fluxo menstrual. Então a gente faz o tratamento com anticoncepcional, né, para diminuir esse fluxo. Pode ser a base de hormônio como progesterona, como pode ser estrogênio e progesterona combinado. É para interromper mesmo a menstruação? Ou... Até a finalidade é interromper. Tá? A gente pode lançar mão também do dispositivo intraútero, né, que é o DIU. A gente usa muito o DIU de Mirena. E aí a gente vai de acordo com a clínica da paciente. Se a gente tem paciente que tem muita lesão atrás do útero, que a gente chama isso de compartimento posterior, atrás do útero, a gente pode entrar com os anticoncepcionais. Se a gente tem a paciente que tem mais lesão no ovário, a gente continua usando o anticoncepcional, mas a gente já não indicaria mais o DIU. O DIU é mais indicado para essa doença de compartimentos, tanto na frente do útero como atrás, porque ele bloqueia melhor a doença. Se a doença é no ovário, é preferível a gente usar o hormônio, seja ele via oral, seja ele injeções. E nesse caso, nesse momento, as dores já diminuem ou ainda não? A gente faz um acompanhamento. Em média, essa paciente pode demorar de 3 meses até 6 meses para ter uma melhora desse quadro clínico. Mas normalmente a gente medica a paciente, ela retorna com 90 dias e aí a gente já tem uma avaliação da melhora da dor. E aí aquela pontuação que a gente tinha feito anteriormente, a gente repete e aí ela vai nos pontuar se houve melhora, se houve uma diminuição daquele número. E isso, a gente está falando de dores muito fortes, né? Que às vezes as mulheres deixam de trabalhar, deixam de ter uma vida dita normal por conta dessas dores? Sim. Então, assim, o que é que pesa tanto, né, para a gente? Né? A gente, principalmente nós como mulheres, é o convívio social, né? Que essas pacientes elas se excluem, né? Porque elas vivem com dor, é o isolamento social, né? Elas deixam de trabalhar, então elas perdem espaço no mercado de trabalho porque elas começam a dar atestado e as empresas não entendem. Né? E também a convivência com o esposo, né? Elas diminuem a atividade sexual e nem sempre isso, né, tem assim aquele entendimento, né, conjugal. Então essas pacientes elas começam a ter o quê? Problemas psicológicos. Com certeza. Se você não tem convívio social, se você não tem um bom relacionamento conjugal... E nem sabe o que tem também, né? Às vezes sabe nem identificaram a doença, né? Então elas entram muito em quadro de depressão. Então tem pacientes até que elas comentam às vezes no consultório que elas pensam até tem pensamento suicida. Porque elas às vezes não conseguem trabalhar, não conseguem manter o casamento, então elas não acham mais sentido na vida. E o pior, às vezes nem conseguem um médico que queira ajudá-la e que queira acompanhá-la. Ou seja, a gente está falando de um problema muito, muito sério. Muito sério. E é por isso que eu trabalho em rede privada e rede pública, e que nós trabalhamos na rede pública, a gente sente muita falta de cuidado dos nossos representantes políticos. Porque a paciente que tem um câncer de mama, ela vai no mastologista. Ela tem um câncer de ovário, de útero, ela sabe a quem recorrer. Mas a paciente que tem endometriose, ela vai onde? Onde tem esse especialista na rede pública? Quantos hospitais têm essa especialidade? Pouquíssimos. Aqui em Brasília é só um que tem, né? Só um que é referência. E a gente está falando da capital do país, né? Capital do país. Ou seja, uma doença que acomete 200 milhões de mulheres no mundo. No Brasil, 8 a 9 milhões. Em que um trabalho do Ministério da Saúde publicou, acho que foi há um ano atrás, que tem um diagnóstico de mais ou menos 26 mil mulheres com diagnóstico de endometriose. Apenas 8 mil mulheres conseguem operar. Ou seja, 1/3 delas conseguem fazer a cirurgia quando necessita. 2/3 dessas pacientes vão carregando essa doença. Não há interesse, né?
não há interesse, pelo menos por parte dos políticos, em mudar essa realidade, né? Porque não atinge eles, né? Eu já trabalho na rede pública há quase 30 anos e sempre lutei, né, por essa parte dessas pacientes ter um atendimento, né, delas serem acolhidas. Porque quando elas chegam na emergência, elas são medicadas e elas perguntam, vou marcar com quem? Não, e fora, doutora, que muita gente diz que é frescura. Né? A gente tem um olhar muito machista ainda na nossa sociedade, que as mulheres que muitas vezes ou não vão trabalhar, eu digo isso principalmente para aquelas que ainda não receberam o diagnóstico, né? Que sentem dores terríveis no período pré-menstrual e passa por toda essa problemática que você está dizendo aí, que você vê no seu consultório e, obviamente, não vão trabalhar porque, enfim, estão passando por dores e aí as pessoas minimizam isso. Ah, tá com cólica, né? Tá com, enfim, mimimi ou não sei o quê. Então, isso precisa realmente ser falado e tratado e essas mulheres precisam ser acolhidas. Precisa ter um olhar, tá? Um olhar de cuidado com essas mulheres das nossas entidades, para que eles preparem os profissionais. A estratégia é reconhecer que a doença existe, é um problema de Organização Mundial da Saúde, é de saúde pública, né? Preparar os profissionais, preparar aqueles que vão dar os diagnósticos através dos exames de imagem e ter uma estratégia dentro do hospital público de equipe multidisciplinar. Perfeito. Urologista, cirurgião geral, proctologista, ginecologista. É preciso essa tríade. Além de ter fisioterapeuta, nutrição, psicólogos. Então, assim, veja como é uma esfera ampla e que precisa, eu enfatizo muito isso, do olhar das nossas entidades políticas. Perfeito. Esse olhar, ele não existe. E agora a gente faz mais um breve intervalo e volta daqui a pouco. A gente te espera. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre endometriose. Nossa entrevistada é a ginecologista, a doutora Josenice Gomes. Doutora, nós falávamos aqui que a doença, ela também causa infertilidade em muitas mulheres. Esse quadro, ele pode ser, ele é reversível ou não? Na verdade, o que nós temos hoje, né, no Brasil? Então, assim, nós temos 6 a 10% das mulheres em idade reprodutiva, que é aquela mulher dos 20 aos 40 anos, ela pode ter endometriose. Então, a gente tem um percentual de 25% das mulheres, né, ou até 50% daquelas mulheres inférteis com endometriose. E as que têm endometriose, até 50% pode ter infertilidade. Entendi. Tá? Então, por que isso? Porque a doença, ela causa uma reação inflamatória na pelve. Uma reação inflamatória no ovário, no útero, na trompa, né? Então, ela diminui a qualidade daquele óvulo. Quando a paciente faz uma fertilização in vitro, diminui a qualidade do embrião, né? E alguns trabalhos têm apontado que pode também diminuir a receptividade do embrião no endométrio. Tá? E diminui também a qualidade espermática dos espermatozoides, porque aquele líquido que circula ali nas trompas, no útero, ele tem várias toxinas, né? Ele tem um estresse oxidativo, então aquelas células, elas se tornam ruins, né? Aquele ambiente para receber o embrião. Então, o que é importante é a paciente que tem endometriose, né, procurar abreviar esse tempo de gravidez, né, dependendo da idade, né? Às vezes a gente recebe paciente que tem 35 anos, que tem endometriose, ela, eu não sei quando que eu vou engravidar. Ela deve pensar melhor, porque com 35 anos a mulher começa a diminuir a fertilidade dela. E se acelera aos 40 anos. Então, ela diminui a reserva de ovário. Então, aquelas mulheres que têm reserva de ovário boa, que a gente considera até 35 anos, a mulher tem uma boa reserva de ovário, que é um número bom de folículos para engravidar, acima de 11. Aquelas que puderem, que não têm parceiro ou que não estão pensando em engravidar agora, pensar até em fazer um congelamento de óvulos, né? E aquelas que já têm seu parceiro, sua vida certinha, procurar ter sua gestação, não ficar postergando essa gravidez. A mulher que, por exemplo, conseguiu ali o diagnóstico, fez a cirurgia, e se ela, porventura, nesse momento, ela estava com um quadro de infertilidade, uma vez feita a cirurgia, ela pode voltar a ser fértil? Pode. Ela não deixa a paciente totalmente infértil, ela pode diminuir taxa de fertilidade, é isso que eu falo no consultório, né? Pela reação inflamatória. Mas uma vez que a paciente precisou operar, e eu quero enfatizar que normalmente a gente prefere que a paciente engravide primeiro,
para ela usar os óvulos, preservar essa fertilidade dela e depois a cirurgia. Então, primeiro a gestação, depois a cirurgia. A gente leva para a cirurgia aquela paciente que ela não melhora com o tratamento clínico, ou ela vem tentando engravidar há 2, 3 anos, não consegue, e aí a gente vê a necessidade dela operar. Mas se ela puder antes congelar o óvulo ou congelar o embrião, é o melhor caminho para ela. E depois a cirurgia. Caso ela não possa ou não consiga fazer nenhum desses 2 procedimentos, a gente opera e libera a paciente para engravidar rapidamente e espontaneamente. Pelo que a gente vê, pessoas que estão com câncer, com várias outras dificuldades, às vezes ficam numa longa espera para conseguir a cirurgia. Não deve ser diferente com essas mulheres? Não, não deve ser diferente. Na rede privada, né, as pacientes têm convênio, então a gente consegue operar, mas na rede pública é um calvário. Eu diria para você que é um verdadeiro calvário. Elas caminham, e quando elas chegam para a gente, em algumas vezes, elas já chegam na emergência com quadros de obstrução intestinal, aí elas são operadas, e aí é feito o diagnóstico que era endometriose, e aí, infelizmente, elas vão fazer uma cirurgia altamente agressiva, né? Às vezes tem que tirar ovário, tem que tirar útero, quando elas poderiam fazer uma cirurgia menos invasiva, não é? Que é a gente tenta... laparoscopia que fala? A cirurgia é feita por laparoscopia, né? Porque é aquela cirurgia dos furinhos, né? Então, a paciente tem menos dor no pós-operatório, então a recuperação dela é mais rápida, ela retorna mais rápido para a vida normal dela. Então, o método de escolha é a cirurgia laparoscópica. Acho que o grande alerta que tem que ficar para as mulheres, né, doutora, é que assim, não é normal sentir dor, por mais que falem isso para a gente, por mais que a gente aprenda a escutar isso desde criança, quando você começar a menstruar, você vai sentir dor, isso é normal. Não, não é normal. Não é normal, não é normal. Então, como mensagem, né, as pacientes procurarem atendimento precoce, né, atendimento com seu ginecologista, né, se tiver um médico especialista, procurar o especialista e alertar as nossas entidades políticas para um olhar, né, sobre esse quadro da endometriose na rede pública. Estão esquecidas, as pacientes estão esquecidas. Então, o importante seria ter mais especialistas, né? Isso. Que tenham um entendimento maior sobre esse assunto, tanto médicos, ginecologistas, quanto os próprios radiologistas também? Também. Especialistas para dar o diagnóstico, ou seja, uma verdadeira equipe, não é? Multidisciplinar. Sim, a senhora me disse que já, inclusive, foi ao Congresso Nacional, já teve com colegas no Congresso Nacional tentando mudar essa realidade que é completamente difícil de ser mudada. Já tem alguns anos que eu milito nessa área. Então, já participei de fóruns, né, de debates com deputados, né, que visitaram serviços públicos, tiveram reuniões com a gente, que ficaram de fazer emendas, né? Mas, infelizmente, até agora a gente não tem um posicionamento. Pois é, e a gente está falando de um número bastante expressivo de mulheres, né, que passam por essa problemática e realmente é muito, muito complicado, né? Como a gente viu aqui, desde o diagnóstico até o tratamento, o acesso mesmo. Aqui no Distrito Federal a gente tem um hospital que é um hospital de referência, então a gente imagina como deve ser pelo interior desse país, né? Ah, minha filha, difícil, né? Eu trabalho no hospital público, a gente fazia alguns atendimentos, mas como nós não conseguimos montar uma equipe multidisciplinar, hoje a gente não faz mais o atendimento de endometriose, infelizmente. Beleza, agradeço muito a participação da senhora aqui, viu? Muito obrigada e fica, portanto, aí o alerta a essas mulheres de procurarem ajuda, por mais que seja difícil, sobretudo quem não tem um plano, né, um convênio particular, mas é isso, vai ter que procurar ajuda, tem que ir nos hospitais, a gente tem que lutar pelos nossos direitos, porque saúde é um direito nosso, né, e a gente tem que lutar e muitas vezes nem que tem que ir até a justiça para conseguir essa cirurgia, para conseguir esse acompanhamento, mas tem que fazer, tem que ir à luta, né? Precisamos unir forças com nossas entidades políticas, médicos e nossas representações. É isso, muito obrigada. Muito obrigada. O Band Entrevista fica por aqui, muito obrigada pela sua companhia, a gente se vê. Até mais, tchau, tchau.